Fala galera, estou trazendo hoje aqui para vocês 7 empresas que patrocinaram o movimento nazista durante as guerras mundiais. Eles foram fundamentais, certo, com suas tecnologias para que o Holocausto ocorresse. Utilizaram também de mão de obra escrava. Elas são empresas bem conhecidas, né? Então nessa lista tem 7, tiveram outras, né? E o principal objetivo delas foi o lucro. Então vamos ver no vídeo quais foram essas empresas. Solta o vídeo. IBM. O Holocausto não teria acontecido nos modos em que ocorreu não fosse a International Business Machines, mais conhecida como IBM. A tradicional empresa de tecnologia organizou toda a solução final, o plano de extermínio total dos judeus. Desde o fim do século XIX, a IBM dominava uma tecnologia ancestral do computador, os cartões perfurados. Esse sistema, desenvolvido para fazer censos, podia capturar qualquer tipo de informação por meio de furos feitos em colunas e fileiras de um cartão especialmente preparado. Linhas horizontais e verticais tinham significados diferentes, e com o cruzamento delas, obtinham-se a informação, que seria interpretada por uma máquina da empresa. Assim ficou muito mais fácil para eles descobrirem quem eram os judeus na Alemanha, onde viviam e que trabalhavam, confiscaram seus bens, tiraram seus empregos. Mais tarde, quando eles foram enviados para campos de concentração, a IBM coordenava todos os sistemas de trem para levá-los até lá. Os prisioneiros eram identificados a partir de números individuais e recebiam designações específicas baseadas em 16 categorias. Assim, o número 3 identificava homossexuais, o 8 judeus e o 13 prisioneiros de guerra, por exemplo. E esses números muitas vezes eram tatuados no braço dos capturados. Hoje, a IBM se limita a dizer que não tem muita informação sobre a guerra e que perdeu o controle dos seus negócios na Alemanha no período. Coca-Cola, mais especificamente a Fanta. A Coca-Cola jogou dos dois lados durante a Segunda Guerra. Eles apoiaram tanto as tropas americanas quanto as alemãs. Em 1941, a filial alemã da Coca-Cola ficou sem o xarope para produzir a bebida e não podiam adquiri-lo dos Estados Unidos devido às sanções do tempo de guerra. Contrataram trabalho escravo e desenvolveram uma nova bebida especificamente para os nazistas, um refrigerante com sabor de fruta, que hoje em dia é bem conhecido, é a Fanta no caso. Durante muito tempo a Fanta foi associada a mulheres exóticas cantando um jingle nazista horrível e foi a bebida oficial da Alemanha nazista. Henry Ford foi o maior colaborador estrangeiro do Terceiro Reich e em 1938, por ocasião do seu aniversário de 75 anos, foi condecorado com a Cruz da Suprema Ordem da Águia Alemã. A cerimônia ocorreu em Michigan, nos Estados Unidos, e essa medalha era a mais alta honraria que a Alemanha nazista poderia conceder aos colaboradores estrangeiros e representava toda a admiração pessoal que Adolf Hitler sentia pelo industrial. Vale destacar que Ford lucrou muito com os dois lados da guerra, já que produziu veículos tanto para os nazistas como para os inimigos, e existem muitos documentos e evidências que comprovam a existência de uma forte ligação entre a companhia e o Terceiro Reich. BMW começou com um exercício de abertura e transparência e terminou com a confirmação de uma verdade crua. A família Quandt, proprietária da BMW, fez parte da sua fortuna graças a relações com o regime de Adolf Hitler. A Segunda Guerra Mundial acabaram com Quandt, patriarca de uma das famílias mais ricas da Alemanha, que gostava de se apresentar como vítima do nazismo, mas pelo contrário, o industrial explorou até a morte 50 mil trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra e de campos de concentração que não tinham sequer direito à água. Volkswagen. Ferdinand Porsche, o homem por trás da Volkswagen e Porsche, reuniu-se com Hitler em 1934 para discutir a criação de um carro do povo. Hitler informou que queria fazer um carro com uma forma simplificada como um besouro, e esse foi o nascimento do Fusca. Não foi só projetado para a guerra e os nazistas, como o próprio Hitler nomeou. Durante a Segunda Guerra Mundial, 4 a cada 5 trabalhadores em fábricas da Volkswagen eram trabalhadores escravos. Fernando Porsche ainda tinha conexão com um dos líderes da SS para solicitar diretamente escravos de Auschwitz. Vemos aí imagens do Fusca naquela época, quando foi criado com o intuito de ser o carro do povo. Hugo Boss.
A obra conta a história do homem que fundou uma alfaiataria em 1924 e que daria início a um dos maiores nomes do mundo da moda. O que muita gente não sabia é que um dos primeiros contratos importantes de Hugo Boss foi justamente para produzir grandes quantidades de camisas marrons para o partido nazista. Em 1938, a empresa estava produzindo uniformes militares e, eventualmente, produzia peças exclusivas para o partido nazista. Em 1940, Hugo Boss estava escravizando trabalhadores, principalmente mulheres. Um campo foi construído em uma área da fábrica para abrigar os trabalhadores. De acordo com o autor do livro, não havia condições básicas de alimentação e higiene. Em 1944, Bosch tentou melhorar as condições de trabalho em sua fábrica, pedindo para ser o provedor de moradia para seus empregados e ainda passando a fornecer comida a eles. Koester afirma que o ambiente de trabalho na fábrica da marca era muitas vezes difícil e ameaçador, mas que Bosch demonstrava interesse em melhorar a situação. Depois da guerra, Bosch acabou morrendo em 1948. Diz que só se juntou ao partido para salvar sua empresa da falência. De acordo com Koester, até pode ter sido esse motivo, mas não se pode negar que o estilista se identificava com os ideais nazistas. Em 2011, a Hugo Boss pediu desculpas publicamente por ter se envolvido com o trabalho escravo durante a Segunda Guerra Mundial, para produzir uniformes para os soldados nazistas. Tudo teve início com a publicação de uma biografia da marca, que acabou revelando algumas histórias assustadoras relatadas no tempo de guerra. De acordo com a publicação, a fábrica alemã de Hugo Boss escravizou 140 poloneses e 40 franceses durante a Segunda Guerra. O livro não mede palavras ao dizer que o fundador da marca, Hugo Ferdinand Boss, era um nazista fiel. Bayer. A Bayer é um gigante da indústria química e farmacêutica, fundada em Barmen, na Alemanha, em 1863. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bayer voltou sua atenção para a fábrica de armas químicas, incluindo gás de cloro, que foi utilizado com efeitos horrendos nas trincheiras. Também construíram uma escola de guerra química. Durante a guerra, eles usavam o nome da empresa, que hoje é Bayer, era IG Farben. Usou trabalho escravo em muitas de suas fábricas e minas. Em 1944, mais de 83 mil trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de morte tinham sido colocados a trabalhar no campo da IG Farben em Auschwitz. Fabricava também o gás Zyklon B, usado nas câmaras de gás nazista. Ele também financiava e ajudaram experiências de Joseph em prisioneiros de campos de concentração, ou seja, o Joseph fazia experiência com química, nos prisioneiros dos campos de concentração. Depois da guerra, a empresa quebrou e reabriu com o nome de Bayer. A aspirina foi criada por um empregado da Bayer, o Arthur, mas era judeu e Bayer não quis admitir que um judeu havia criado um produto que mantinha sua empresa. Assim, até hoje, Bayer oficialmente deu os créditos a Felix Hoffmann, um homem ariano, pela criação da aspirina. Então, pessoal, é isso. Foram essas empresas que contribuíram aí para o Holocausto acontecer, né? Esse momento muito triste da história. Mas espero que tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, você deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa sua sugestão também aí nos comentários, certo? É isso aí, tamo junto, valeu!